Bom dia, irmãos e irmãs, caríssimos amigos e paroquianos. Iniciamos hoje, com a graça de Deus, o mês de outubro, mês dedicado às missões. Rezemos por todos os missionários espalhados pelo mundo, pessoas generosas que deixaram tudo para anunciar Jesus Cristo, anunciar a boa nova do Evangelho. Celebramos hoje a vida de Santa Teresa do Menino Jesus, uma jovem morta há 24 anos somente. Se torna, depois de quase 50 anos da sua morte, modelo para toda a Igreja. E o Papa Pio XI era muito devoto de Santa Teresa do Menino Jesus e a nomeou padroeira das missões. Uma moça cuja breve vida se desenrolou entre duas pequenas cidades na França, Alenon e Lisieux, que depois dos seus 15 anos nunca mais saiu do convento. Ela é a padroeira das missões. Esta jovem moça reavivou na Igreja o mais puro espírito evangélico, lembrando para toda a Igreja uma verdade essencial. Antes de dar a Deus, é necessário receber dele. Nós temos uma tendência de olhar sempre aquilo que nós damos. Teresa, ela entendeu que Deus é amor sempre pronto a dar e que tudo o que recebemos é de Deus. Quem quer colocar a própria generosidade antes da misericórdia, antes do amor misericordioso de Deus, se torna um soberbo. Quem recebe aquilo que Deus lhe dá com a simplicidade de uma criança, chega à santidade. É contente de não saber fazer nada e receber tudo de Deus. Essa é a pequena via através da qual também nós podemos viver a total dependência e o abandono em Deus e chegar assim à santidade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 10, versículos 1 ao 12. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que eu vos envio como cordeiro para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas,
quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas, dizei, até a poeira da vossa cidade que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia, Sodoma será tratada com menos rigor do que esta cidade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, ouvintes, neste início de mês missionário, esse Evangelho vem nos lembrar que o Senhor envia os discípulos à sua frente para preparar-lhe a estrada. Não devem se substituir a Jesus. Os discípulos anunciam a sua chegada, anunciam o reino de Deus, a chegada do reino de Deus. Os discípulos não se colocam entre a multidão e Deus. Nós deveríamos nos lembrar que a igreja, a comunidade cristã, existe somente em função de Cristo. Somente em função dessa missão de anunciar o Evangelho na espera que o Senhor volte na plenitude dos tempos. Para que serve a igreja? O que é a igreja? Quem é a igreja? A igreja não é uma organização religiosa apta para conservar o próprio poder, não é uma organização não governamental, não é um tipo de empresa do sagrado ou um lugar, um depósito cheio de coisas velhas, empoeiradas. Mas a igreja, que é a comunidade daquelas pessoas que descobriram Cristo e que com alegria anunciam esse mesmo Cristo, essa igreja, essa comunidade vive em função do seu Senhor. Essa igreja, essa comunidade prepara a sua vinda nos corações e na história. Portanto, não tenhamos a pretensão de ter o direito de nos substituir a Deus. Devemos fazer a nossa missão, devemos testemunhar o Evangelho, né? Não pensemos que possuímos essa sua verdade, mas com autêntica humildade, façamos aquilo que nós devemos fazer. Anunciemos Jesus. Falemos de Jesus 2 a 2, isto é, em comunhão um com os outros. O Senhor quis que os seus discípulos o anunciassem, preparassem a sua estrada em comunidade, em comunhão. Então, que nós possamos, com a nossa vida, anunciar para as pessoas com quem hoje nós nos encontraremos. Anunciemos Jesus, anunciemos a chegada do seu reino. E durante todo esse mês, de modo particular, pensemos nas missões, rezemos pelos missionários e peçamos ao Senhor que envie mais missionários para a sua messe, porque a messe é grande e os operários são poucos. Rezemos pela intercessão de Santa Teresinha do Menino Jesus, para que o Senhor envie cada vez mais pessoas disponíveis a entregar a própria vida por amor de Cristo e do seu reino, anunciando-o em todos os cantos desta terra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. O anjo do Senhor anunciou a Maria,
e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação do Cristo, vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição, pela intercessão da Virgem Maria. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. E por intercessão de Santa Teresa do Menino Jesus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Uma boa quinta-feira a todos.